Hoje é um dia muito especial para mim e creio que para todos aqui presentes. Culto de Santa Ceia. Eu amo pregar nesse culto, porque eu falo dele. Eu falo de Jesus Cristo, é tão bom falar dele. E eu sinto uma presença poderosa nesse lugar. O Espírito já me diz que aquele que estiver ligado hoje com o Senhor não sairá daqui da mesma forma, irmão. Há uma unção pairando aqui. Eu já estou começando a me arrepiar. E eu não sei nem se eu vou conseguir pregar. Aleluia! Espírito de Deus, os que já estão em reverência à bendita e santa palavra do Senhor. Igreja, que o Espírito Santo dirige a reunião. Qual foi o refrão que você acabou de cantar? Eu não ouvi. Quem é espiritual vai entender o rolo. Abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 4, versículo somente de número 1. Agradeço a Deus por mais um dia em sua presença. Agradeço a todos aqui, a esta família que eu amo. Quero dizer que eu já não sei mais viver sem vocês, tá? Espero que você sinta o mesmo. Minha esposa estava esses dias agradecendo a Deus dentro do meu coração. Falei, Deus, obrigado pela família, pela esposa, pelos amigos, né? Que amigo é aquele que quer ver você vencer. E todo visionário de Deus, todo profeta, ele sofre demais. E tem momentos que a gente precisa de amigos, né? Então eu quero que você não converse com seu irmão. O Espírito Santo é sensível. Não pense no programa de televisão que você estava assistindo agora à tarde. Se tiver algum celular, desligue-o. E se tiver alguém mastigando chiclete, alguma coisa, pare nesse momento, eu peço, para que nada atrapalhe o mover de Deus, que será grande nesta noite. Culto de Santa Ceia e também culto da família. Ainda há pessoas que se consagram a Deus para ceiar? Alguém jejuou neste dia de domingo? Se consagrando para participar dessa cerimônia tão bela e tão maravilhosa? Glórias a Deus. Os que encontraram, digam aleluia. Mateus capítulo 4, verso 1, que diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Vou contar até 3, você repita em alto e bom som. 1, 2, 3 e... Mais uma vez, para ficar mais gostoso. 1, 2, 3 e... Aleluia. Eu quero que você coloque a sua Bíblia no banco rapidamente. Abraça o seu irmão. Abrace ele. Permaneça abraçado. Há algo profético nisso. Você está transmitindo a ele amor. Você está transmitindo a ele amizade. Está permeando entre nós os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Eu sinto uma presença aqui. Eu quero que você curve a cabeça e feche os olhos. Senhor Deus, eu quero apresentar mais uma vez a tua igreja. Espírito Santo de Deus, eu te peço que nada impeça o fluir da sua palavra nos corações dessas almas que o Senhor comprou com seu próprio sangue.
É o Senhor que tem mais interesse na libertação, na cura, no sucesso dessas vidas e que elas venham herdar o reino que foi prometido. Eu quero te pedir, ó Deus, nos abençoa com uma presença forte, uma presença poderosa e com uma unção notável e perceptível nesta noite. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. E o Espírito Santo acabou de me dizer agora, ele já está aqui e ele quer ser sentido mais perto. Por isso, eu peço o silêncio da igreja. Se você puder ficar de olhos fechados, melhor ainda, porque ele quer estar mais perto de você. E ele me falou que vai começar a se achegar e você vai sentir a sua presença mais forte agora. Glórias a Deus. Pode se assentar ao seu lugar. O Espírito Santo já está operando, já está curando, e agora Ele vai falar contigo. Eu quero falar aqui sobre
deserto, porque deserto não tem somente algo a ver conosco, mas com o nosso próprio Senhor e Deus, Jesus Cristo. Deserto é um lugar árido, muitas vezes coberto com areia, lugar de solidão, lugar onde a visão humana não alcança algo perceptível, duradouro. Quero dizer que na época do Senhor Jesus Cristo, os judeus tinham uma prática de irem ao deserto. Passavam às vezes períodos curtos, às vezes períodos mais longos. Deixavam suas casas, suas esposas, a fim de obter purificação espiritual. Eles seguiam a tradição de Moisés e de Elias, homens que no deserto foram cheios do poder de Deus, conheceram a Deus, foram santificados, preparados para viver uma vida fora da média dos homens normais. O próprio historiador judeu Flávio Joséfo passou 3 anos lá, aprendendo aos pés de um homem chamado Banos. E este homem que o ensinava se vestia de folha de árvores, comia do que nascia na terra e tomava banho de água fria nas nascentes. Eles voltavam daquele lugar diferentes, mais espirituais do que carnais. Voltavam mais perto de Deus. E Jesus, segundo a Bíblia nos conta, foi ao deserto. Após o seu batismo, a consagração de seu ministério, ele vai àquelas terras áridas da Palestina, onde por 40 dias e 40 noites ele não comeu nada. Só ele e Deus. Até o momento que chega um ser chamado Diabo, que significa acusador. Esse nome é mencionado 34 vezes no Novo Testamento. E esse ser também é chamado de ladrão, de inimigo, de antiga serpente, dragão, homicida, pai da mentira e outras coisas mais. Esse ser chega até Jesus com propostas que aparentemente o curaria e o livraria naquele deserto. Mas eu quero dizer para todos aqueles que seguem Jesus Cristo: não fuja dos desertos da vida, enfrente-os, porque Ele é a sua escola. É nesse deserto que Deus vai encontrar contigo. Não pense que Deus vai encontrar com você na bonança, na fartura, porque aliás, nessas condições, homem nenhum quer saber de Deus. E a bonança que nós temos no deserto é a presença do próprio Deus. É um teste que Ele dá àquele a quem Ele ama, para confiar a Ele mais responsabilidades, para confiar a Ele dons, para confiar a Ele promessas eternas, promessas inefáveis, coisas que o olho não viu, que o ouvido também não ouviu, e que jamais subiu ao coração do homem. Deus, Ele tem coisas profundas para aqueles a quem Ele escolhe. E se o Senhor estiver te levando a um deserto, vá guiado pelo Espírito, e não saia de lá até que você não veja a transformação de Deus na sua vida. Porque as maiores vitórias são conquistadas no deserto. É lá que é moldado o seu caráter. Se você pular esta etapa, e se um dia você chegar a um lugar alto, a queda vai ser feia.
Porque chegar aonde queremos não é tão difícil assim. O difícil é permanecer. Essa é a questão. Se chegarmos lá, Jesus quer que nós permanecemos o mesmo. Que a corrupção desse mundo não invada os nossos corações, mas permaneçamos na mesma humildade, na mesma fé, na mesma confiança. Não preso às coisas desta terra, mas sempre dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E falando desse Deus tão maravilhoso, pois esse culto não é para mim, não é para você. Esse culto é para Ele. Nós estamos aqui homenageando aquele a quem amamos, aquele a quem nós entregamos a nossa vida. Jesus Cristo passou por perseguições, por lutas. E quando Ele sai desse deserto, Ele estava apto para vencer as tribulações, as perseguições e toda espécie de inimigo ou levante que poderia vir contra Ele. Ele tinha um inimigo ferrenho, astuto, audacioso, que também é meu e seu inimigo. O nome dele é Satanás. Jesus Cristo, quando eu olho para a vida dele, embora praticamente não haja muitas informações extra-bíblicas a respeito dele, mas quando nós lemos os evangelhos, esses livros biográficos aqui do Novo Testamento, nós criamos um amor maior por ele. Porque o segredo, o sucesso da nossa caminhada cristã está em conhecer Jesus. Quanto mais nós conhecemos a Ele, mais nós nos fortalecemos, mais o queremos. E está para nascer um na terra que possa afastar um crente que conheça de fato a Jesus da presença dele. Não tem como. A minha Bíblia diz que nem a morte, nem os anjos, nem o porvir, enfermidades, lutas, provações, nada nos separará desse amor. Quão gostoso é isso! Quão gostoso é viver isso! Você dizer: mais um dia eu passei por lutas, por provações, fui atacado, mas o meu amor por Ele só aumenta, só cresce. Essa reunião é para quem é apaixonado por Ele, é para quem vê Ele a razão de tudo. Eu quero falar de um Jesus humano nesta noite. Muitos de nós vemos um Jesus todo-poderoso. Nós vemos um Jesus que poderia fazer qualquer coisa porque era Deus. E isso impede a gente de viver um cristianismo saudável, porque Jesus, Ele era Deus. Mas a minha Bíblia diz no livro de Filipenses, capítulo 2, que Ele mesmo sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, mas abandonou toda a sua glória, todo o seu poder, e veio como um mortal, sujeito às mesmas paixões, aos mesmos desejos, às mesmas dores e necessidades que você, mas sem pecado. Jesus Cristo. Cristo é o mesmo do que Messias, que significa o ungido, aquele a quem o Pai derramou um óleo precioso para ser a luz desse mundo. Desde pequeno ele era perseguido, foi parar no Egito por causa
de uma matança ordenada por Herodes, porque ele ouviu dos magos, reis, que nascera o rei de Israel. Como ele não aceitaria outro rei, a não ser a dinastia herodiana, dos Césares, ele manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Um ato muito cruel. E Deus dá o escape a Jesus Cristo, e quando o anjo diz ao seu pai José: volte, porque aquele a quem queria matar o menino já está morto. E José, temendo voltar para Belém, onde Jesus havia nascido, ele preferiu ficar nas regiões da Galileia e parou numa cidade chamada Nazaré, uma vila pequena, simples, humilde, um vilarejo. E a Bíblia nos traz uma tradução de que José era carpinteiro e, por conseguinte, Jesus também. A palavra no original grego é tecton, que na forma mais simples pode significar carpinteiro, mas também significa construtor. E há a hipótese de que Jesus e seu pai eram construtores, porque ser carpinteiro na cidade de Nazaré era difícil, porque a madeira na época era muito cara e tinha que ser importada do norte. Somente os ricos a compravam, e não há registro de pessoas ricas naquele lugar. As madeiras mais simples eram feitas para fazer arados, jugos para boi, e se eles vivessem disso, eles teriam uma vida muito miserável financeiramente. A Bíblia não fala, mas havia uma cidade chamada Séforis, que estava a 1 hora de caminhada do vilarejo de Nazaré. Era uma cidade romana, construída por judeus poderosos e romanos. E havia um mercado extenso de trabalho para quem mexia com o ramo da construção e da carpintaria. José ia para essa cidade, homens importantes, homens cultos. Havia lá belas sinagogas, e os rabinos daquele lugar não fariam questão de ensinar a lei para uma criança de 12 anos que tivesse um intelecto avantajado como Jesus. Porque aos 12 anos ele estava discutindo com os rabinos da época sobre a Bíblia Sagrada. Com 12 anos ele conhecia todo o Novo Testamento, todo o Velho Testamento. Com 12 anos. Jesus tinha convicção de quem ele era e para que ele veio a essa terra. Ei, igreja de Jesus Cristo, Jesus está falando conosco. Ele tinha convicção de quem ele era, e ele não abriu mão disso por nada. A cidade era socioeconômica, havia pessoas de várias classes sociais diferentes naquele lugar. E Jesus Cristo aprenderia o grego e o latim nas ruas, não precisava nem de ir na escola. E seu pai, enquanto construía edifícios públicos, decoravam casas, Jesus ia como aprendiz. E toda a cultura urbana de Jesus foi aprendida nesta cidade, porque Jesus falava hebraico, aramaico e falava também o grego. Mas a cultura urbana de Jesus, que muitas vezes era usada em suas parábolas, o grão de mostarda, o semeador, o reino do céu semelhante a uma rede lançada no mar, e pega-se os peixes bons e jogam-se fora os ruins, coisas do campo. Quero dizer à igreja que o que importa na nossa vida é a chamada que Deus nos deu. Não importa onde nasçamos. Nazaré era uma vila pobre, mas Jesus decidiu não ser mais um de Nazaré, porque eles eram odiados, porque aquele povo não gostava de ler a Bíblia. E dentre os líderes de Jerusalém, as últimas pessoas que eles queriam ver
Dentro do templo eram as pessoas de Nazaré, porque eram pessoas pobres e incultas, indoutas. Mas Jesus não quis saber aonde ele havia nascido, quem eram as pessoas que cercavam ele. Ele não quis saber da mediocridade das pessoas da época. Ele não quis saber da incredulidade, da falta de perspectiva que aquelas pessoas tinham. Ele tinha um sonho dado por Deus de ser o Salvador do mundo, e mesmo sendo homem, ele abraçou essa causa e não abriu mão dela. Está na hora da gente fazer a diferença. Você tem uma chamada. Desapegue das coisas desta terra e queira saber o que Deus tem para você, porque os planos de Deus são bem maiores. Acredita que Jesus, quando falou de que uma cidade edificada sobre um monte não poderia ser escondida, alguns teólogos afirmam que foi com base nessa cidade de Séforis, porque quando chegava a noite, essa cidade era montada no alto de uma colina, e quando se acendiam as luzes e as fogueiras, a cidade ficava iluminada e todos viam de longe, e acreditam por isso Jesus ter usado esse discurso sobre nós. Como esconder uma cidade que foi edificada sobre um monte? Como apagar a chamada de quem nasceu para aparecer? Como sepultar sonhos de pessoas que não tiveram esses sonhos nascidos dentro de você, mas dentro do coração do Pai? Eu quero dizer nesta noite, se nós somos de Deus, os sonhos de Deus têm que estar aqui dentro. Ou será que você já esqueceu? Ou desistiu de lutar por aquilo que você acredita? Eu não nasci para ser mais um, para daqui uns anos, quando eu estiver velho, dizer: fulano chegou, fulano fez, fulano conseguiu, fulano tentou e não deu conta, mas eu sempre fiquei aqui, não fiz nada. Eu quero ministrar uma unção de Pedro. Pergunta assim: que unção é essa, pastor? A unção daquele que tenta andar sobre as águas. Jesus está procurando pessoas assim, porque embora Pedro tenha caído e Jesus o pegou pela mão, com certeza ele poderia olhar para os outros do barco que estavam rindo dele e dizer: vocês estão rindo, mas não têm coragem de sair do barco. Eu tentei, eu experimentei o poder de Deus na minha vida. E o Senhor pergunta nessa noite: você ainda tem desejo de experimentar algo profundo e poderoso do Senhor na sua vida? Jesus Cristo andou pregando o reino: arrependei-vos e crede no Evangelho, pois o reino está próximo. Andou curando, limpando leprosos, fazendo bem, e a sua fama corria pela Judeia, Galileia, Decápolis, Samaria e todas as cidades vizinhas. Estou pregando um Jesus que, mesmo vindo como homem, nos ensinou uma lição: todo aquele que ouve e obedece à voz do Pai poderá fazer as mesmas coisas que eu fiz. Poderá ser uma bênção nessa terra, poderá ser uma bênção para a sua família, para a sua rua, para a sua cidade ou para o seu estado. Jesus Cristo, um homem simples, acessível, e descobri recentemente que tinha um alto senso de humor. A você que pensa que ser crente é ser careta, você está enganado. Muitas das parábolas que nós lemos
Para nós, no Ocidente, a essa época, não há nada de estranho, mas naquela época, muitas das coisas que Jesus dizia era engraçado, faziam as pessoas rirem. Jesus quer dar um pouco de alegria na sua vida. Tira essa máscara de religião, de que ser de Deus tem que ser uma pessoa mal-humorada, mal encarada, que olha com as pessoas com um tom de arrogância, de soberba, achando que é melhor porque foi batizado em um dom do Espírito Santo, ou seja o que for. Diante dele todos somos iguais. E essa graça que está sobre a nossa vida que nos diferencia. Ai de nós se não fosse essa graça. Jesus Cristo fez amigos e também inimigos. Jesus chorou. Jesus se compadecia da dor das pessoas. A minha Bíblia diz que ele estava caminhando com seus discípulos, talvez alegres, talvez eles orgulhosos, dizendo: viu lá aquele demônio, aquela legião, nós os expulsamos, as vidas estão libertas. Talvez eles comentando sobre a obra que era feita, eles viram um grupo de pessoas de encontro a eles, pranteando e chorando. Na frente havia um sacerdote que, conforme a lei, não poderia chegar perto de um morto. Sério, formal, talvez nem se importando com o que estava acontecendo. Uma mulher tinha acabado de perder o marido, e toda a esperança da sua vida que fora depositada na criança, ela se depara com esta criança morta. Eu imagino aquele sacerdote dizendo: vamos logo, porque eu tenho uma celebração a fazer, o meu tempo é precioso. E Jesus Cristo de lá sentiu o que estava no coração daquela mulher, porque perder um marido e depois o seu filho, se sentir sozinho. Só Jesus para entender o que essas pessoas sentem e passam. Ele, movido de compaixão, para aquela caravana fúnebre e olha para aquela mulher e diz: não chores. Talvez deve ser estranho não chorar. Eu perdi o meu marido recentemente, agora eu perdi o meu filho, eu não vou chorar como? Jesus tinha uma surpresa para aquela mulher. Não chores. Cadê o menino? Todos olhando para ele, talvez dizendo: ele não vai fazer isso. Como bons judeus, todos sabiam: não se pode tocar em um defunto. Ele chega de frente para o caixão, ou esquife, olha para o menino, e todos dizendo: ele não vai fazer isso. E a minha Bíblia diz que ele põe a mão no esquife, mas eu acredito que ele colocou a mão sobre o garoto morto e disse: levanta-te, levanta-te, porque tu és um sonho, e eu sou Deus que levanta sonhos que morreram. Eu sou Deus que, ainda que sepultem as tuas promessas, eu faço elas voltarem a existir. Assim diz o Senhor que está neste lugar: os teus sonhos não vão cair numa cova. A mão de Jesus está indo sobre ti. Aqueles que te viram chorar vão te ver rindo. Aqueles que estão te vendo na prova verão a sua exaltação. Ele está aqui. O autor da vida. E a minha Bíblia diz
que uma semana antes da Páscoa ele entra em Jerusalém e é aclamado como rei. E numa quinta-feira à noite, após uma reunião como esta aqui, eu vou te transportar para lá. A única diferença é que as casas eram mais simples, mais rudes. Nesse dia não se comia na mesa, se comia no chão. Imagina você neste lugar. Algumas casas, as mesas eram tapetes que eram puxados por cordas. Após ser usados, eles eram puxados e ficavam sobre o teto para não ocupar espaço. Imagina os discípulos dizendo: Senhor, nós vamos atrás do cordeiro para sacrificá-lo na Páscoa. E Jesus dizendo: não, hoje vai ser diferente. Não tem cordeiro, não tem animal, mas terá pão e vinho. O vinho está lá, o pão também. Na época de Jesus, eles eram unidos. Sabe o que me entristece hoje? É que os nossos inimigos não estão distantes de nós, mas estão bem próximos. Às vezes até congregam com a gente. Pastor, o que o senhor está falando? Eu vou falar e com propriedade. Quando você não é ninguém, quando você não tem nada, as pessoas estão ao seu lado, te amam e gostam de você. Mas no dia que Deus decide mudar a sua vida, eles são os primeiros a se levantarem contra você. E se eu estou pregando aqui nesta noite é porque há pessoas que são assim. E Deus está falando. É difícil ver alguém se alegrar com a vitória do outro. Aquele cego chamado Bartimeu, nem nome tinha, era um mendigo. Porque Bar significava filho, Timeu, filho de Timeu. Era um cego, mendigo, sem nada. E um dia ele viu Jesus passar. Ele sabia que Jesus tinha poder para mudar a vida dele. E ele começou a clamar. Quem conhece a história, o que ele dizia? Eu não ouvi? Se tem alguém vivo cultuando a Jesus Cristo, eu quero ouvir mais alto. A minha Bíblia diz que quanto mais ele gritava, porque o grito dele trazia um milagre para ele. A voz dele ecoava como uma atração para ele obter aquilo que ele precisava. Mas à medida que ele clamava, a multidão dizia o quê? Cala-se! O mestre não vai te ouvir. Mas eu quero profetizar que todo aquele que Deus vai levantar nesta terra, não vai haver multidão. Mesmo que seja próximo de você, não vai haver quem impeça de Jesus Cristo te ouvir e te entregar aquilo que você tanto precisa. Ei, a multidão não cala a voz de um adorador. E se tem adorador nesta noite, ele quer ouvir. Quinta-feira à noite, acaba-se a cerimônia. Todos bebiam no mesmo copo. Unidade. O pão passava de mão em mão. E nessa quinta noite ele vai para o Jardim das Oliveiras, no lugar chamado Getsêmani, lugar da prensa, onde ele seria prensado. Estou falando dos últimos dias de Jesus Cristo como um homem.
Ele chama 3 mais íntimos para orar. E ele diz: ore comigo. Mas esses 3, eles não sabiam fazer mais nada do que dormir. Jesus insiste por 3 vezes e eles não oram com Jesus. Se você tem recebido responsabilidade de Deus, se prepara, porque vai haver momentos que nem os amigos vão poder te ajudar. Você vai ter que encarar sozinho. Ele sabia que o tentador estava vindo e o traidor também. Judas o beija, porque não teria como saber quem era Jesus, porque eles se pareciam. A palavra de Deus nos diz que o estresse, o medo, porque ele, como Deus, viu todo o sofrimento, todas chicotadas, cuspes, traição, afronta, as dores. Eu lembro que quando era pequeno tinha um centro de macumba lá na minha rua. A gente muito humilde na época, e o que tinha era isso. Era terreiro de macumba e aquelas igrejas católicas romanas frias, que não tinham poder para regenerar ninguém. E eu subia no pé de árvore do meu amigo vizinho, e à noite a gente espiava os rituais de cima da árvore. E eu lembro que os mais velhos diziam: olha, para de olhar isso aí, porque se você vê aquele animal morrendo, quando se cortava o pescoço daquela galinha, e eles diziam: se você olhar e ficar com dó, ele vai demorar a morrer, ele vai começar a gritar. E um dia, não é que a gente subiu na árvore, e quando pegaram a galinha, a gente criança, a gente ficou chorando, pedindo para que aquela galinha não morresse. Ela começou a gritar. E eu lembrei daquilo. Eita, a gente está com dó dela, ela não morre. E cortava-se o pescoço dela, ela não morria, e gritava, e o sangue esguichava. E a gente, meu Deus, a gente está com dó, a gente tem que, não pode ter dó, a galinha tem que morrer logo, ela está sofrendo. E nesse dia, a mulher que estava possessa desse espírito fazendo o ritual, eu não sei onde é que ela achou, tinha acabado a luz, e ela olhou para cima da árvore, no meio do escuro, e olhou no nosso olho. A gente desceu lá tão rápido, eu meti a minha mão numa lagarta de fogo e corri, fui parar debaixo da minha cama. Minha mãe dizendo: o que é isso, menino? O que você fez? O que você aprontou? Eu não falava nada. Lucas, que além de cristão e discípulo era médico, disse que Jesus chegou a suar gotas de sangue. E ele, com toda a propriedade para falar sobre isso, ele diz que para a pessoa chegar a suar sangue, ela tem que estar num nível de estresse, ansiedade muito alto. Jesus a qualquer momento teria um aneurisma cerebral, porque das suas vezes estavam vazando sangue. A sua pele estava sensível, os poros se abriram e o sangue começou a aparecer.